Hello friends and welcome back to another video. Hoje eu vou responder a pergunta que não quer calar. Qual inglês você deve aprender? O britânico ou o americano? Há diferenças? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te explicar. Let's get started. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa muito simples e óbvia, nem tão óbvia assim. O inglês não pertence à Inglaterra ou aos Estados Unidos. Existem muitos outros países que falam inglês e muitas outras culturas que falam esse idioma, que utilizam esse idioma como segunda língua e, de certa forma, esse idioma pertence a todos. Então, você não necessariamente tem que aprender o inglês britânico ou o inglês americano. Mas, você precisa entender também, de qualquer forma, você vai aprender os dois. Por quê? Porque não tem como você separar totalmente um do outro. Ah, eu só vou assistir coisas em inglês americano, somente em inglês britânico. Não tem como fazer isso. Mas é claro que aí entra uma outra questão. Pelo menos aqui no Brasil, o inglês americano ele é muito mais popular. Se você vê as pessoas que falam inglês fluente, e é óbvio que a cultura americana é muito mais pop aqui no Brasil, a gente é muito mais americanizado do que inglesado, né? Digamos assim. Então, os filmes que a gente assiste, tudo que tá na televisão, as coisas, tudo vem dos Estados Unidos. Já é diferente um pouco a Inglaterra, que não tem coisas inglesas aqui no Brasil, né? Que nos tragam tanto contato com o inglês britânico, com o sotaque britânico. Então você vai encontrar muito mais pessoas que falam o inglês americano por isso. Eu tendo a falar mais como os americanos, porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos e eu aprendi escutando mais materiais americanos e filmes e tudo mais, como é a tendência por você estar aqui no Brasil, né? E depois eu fui para os Estados Unidos. Então, obviamente, eu aprendi as expressões de lá e tudo mais. Se você estudar com um professor que te ensina o sotaque britânico ou você for para a Inglaterra, você vai fazer o inverso do que eu fiz e vai aprender com certeza muito mais expressões de lá do que iria aprender nos Estados Unidos. É meio que óbvio isso. A probabilidade também quando você estiver procurando por materiais para estudar inglês é que você vai encontrar muito mais materiais de inglês americano, porque como eu falei, é o inglês mais pop, digamos assim, aqui no Brasil e também porque eles fazem coisas que são muito conhecidas e muito espalhadas, né, pelo mundo, que seja o cinema, como eu já falei. Você vai assistir programas de televisão, geralmente reality shows, a maioria é americano, então você tende a ter um contato muito maior com o inglês americano do que com o inglês britânico. Agora, existe diferença entre esses dois sotaques, não é exatamente só um sotaque, né? Tipo como o português do Brasil e o português de Portugal. É mais ou menos isso. Os dois se entendem e várias coisas eles falam diferente. Expressões diferentes, algumas coisas na escrita são diferentes, pronúncia com certeza, né? Muitas coisas são diferentes. Entra uma questão também, mas se eu aprender um, eu vou conseguir entender o outro? Com certeza, da mesma forma que eu acredito que você consegue entender o português de Portugal, assim como eles também entendem o nosso português. Só que claro que vai chegar em algumas coisas, alguns detalhes que aí você vai ter talvez uma dificuldade de entender ou não vai entender porque você aprendeu uma expressão de uma forma diferente. Mas enfim, se você sabe o inglês geral, você vai conseguir se sair naquela situação, você vai conseguir perguntar o que aquela pessoa quis dizer, ela vai te responder em outras palavras naquele sotaque e aí você vai conseguir entender perfeitamente. E geralmente quando você estiver assistindo noticiário, esse tipo de coisa, quanto mais standard, né, quanto mais padrão, televisão, essas coisas, mais fácil vai ser de entender. Agora, é claro, quando você estiver falando com qualquer pessoa, independente do inglês que você aprendeu, se você estiver falando com uma pessoa de uma determinada região dos Estados Unidos ou de uma determinada região da Inglaterra, que seja um inglês bem peculiar daquela região, você com certeza vai enfrentar um pouco de dificuldade porque o seu ouvido não está acostumado a ouvir aquilo ali. E da mesma forma é aqui no Brasil, quando você viaja para uma região diferente, às vezes as pessoas falam expressões que você nunca ouviu na vida. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que você não precisa perder tempo com essa preocupação, qual eu devo aprender. O contato que você tiver com o inglês, os materiais que você tiver aí na sua frente, o curso que você se inscrever, vai lá e começa a fazer ele. É isso que importa. No início, provavelmente você não vai nem notar a diferença entre um e outro. E depois, à medida que você for aprendendo, vai ser meio que automático ser levado para um lado ou para o outro. Daqui a pouco vai surgir uma possibilidade de você viajar para a Inglaterra, você vai viajar para lá e vai aprender mais coisas de lá, ou vai surgir uma oportunidade de você viajar para a Irlanda, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Austrália. Então, independente, vai meio que a coisa se moldar sozinha. Talvez por uma questão de gosto mesmo. Depois que você já tiver um nível de inglês, você prefira, né? Nossa, eu curto muito o inglês britânico, então eu vou começar a prestar mais atenção, a estudar mais com materiais, com noticiário britânico, isso e aquilo. E aí você vai adquirir aquele sotaque porque você gosta, ou você vai preferir ir pro lado do inglês americano, você prefere. Geralmente as pessoas que falam inglês têm uma preferência por sotaque. Nossa, eu prefiro o sotaque americano. É uma coisa de gosto, não tem
estar certo ou errado, ou será que esse é melhor ou pior? Enfim, eu mesmo não gostava muito do sotaque britânico e sempre gostei muito do sotaque americano. E aí, quando eu viajei pra Inglaterra, eu achei demais o sotaque britânico. Tenho amigos que moraram muito tempo na Inglaterra, moram até hoje, e eles falam um sotaque bem legal, bem parecido com o pessoal da Inglaterra, e eu acho super legal os dois. Então agora eu gosto de todos os sotaques em inglês. Pessoal, então pra finalizar, é isso. Não perca tempo tentar decidir qual sotaque você tem que aprender, qual é melhor, qual é pior. Você precisa empenhar o seu tempo em aprender. Depois, quando você já tiver aprendido um bom nível, aí você decide aprender o inglês americano ou britânico. Você já sabe o que fazer, siga nas redes sociais, inscreva-se nesse canal, deixa o seu joinha aí, clica no sininho depois que se inscrever, deixa o seu comentário também para eu saber o que você achou desse vídeo e se você quer ouvir outras dicas e o que mais você gostaria de saber sobre inglês, que eu estou aqui para te ajudar. Thanks for watching and as usual, I'll see you next class.